Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E ostentação. Quando a gente fala em ostentação, a gente já sabe que é algo como soberba, alguma coisa assim, ou se mostrar, um amostrado, né? E eu lembro que no Nordeste, seu amostrado. Muita gente assim, geralmente Mas às vezes a ostentação, quando a gente junta isso com o mormonismo, ele se torna algo diferente, uma ostentação diferente. A gente vê os rappers, né? Todos aqueles colares caros, né? Anéis, sabe? Aqueles rappers, tem muitos assim, né? Ostentação, carros de luxo, né? Mas quando envolve a corporação Mormon e ostentação ao mesmo tempo, cria-se um tipo de ostentação diferente. Se a gente parar para pensar, acho que um ditado muita gente já ouviu aqui, aquela igreja dos ricos. Quem já ouviu falar isso? Isso é um dos apelidos que a igreja tem. Ou aquela igreja que só fica fechada, ou seja lá o que for, né? Apelido, que tem vários, né? Mas esse eu já ouvi, principalmente alas em lugares nobres, né? O ramos em lugares nobres, aquela igreja dos ricos. Né? Na verdade, quando a gente usa a soberba, ela envolve na corporação Mormon uma arrogância. É diferente um pouco, né? Uma soberba, mas com arrogância. Não é só se mostrar, é você ser arrogante. A gente pensa assim, nem percebe que está sendo arrogante. Eu não sei, não. Conheci muita gente que percebe, sim. Sabe que está sendo arrogante e está tentando ostentar. Porque é aquela coisa, né? As panelinhas dentro da igreja, das alas, das unidades, por exemplo, ramos, seja o que for, elas se formam. E as panelinhas, muitas vezes, são divididas por classes sociais. Isso é demais. Quantas vezes a gente já viu isso? As dos excluídos, né? As panelinhas dos divorciados, ou seja lá o que seja, várias panelinhas. Aí também tem as panelinhas dos líderes ou panelinha daquelas pessoas que se ostentam num poder aquisitivo maior. É uma coisa que acho que isso já é minha, pessoal, não foi nem a corporação Mormon que criou em mim. Eu acho a soberba e a arrogância uma coisa que é feio em qualquer aspecto ou em qualquer lugar que você vá agir dessa forma. É horrível, sabe por quê? A ostentação com arrogância, ela se torna assim, eu estou me mostrando e quero que você saiba que eu estou mesmo, né? Que a parte da ostentação e arrogância. E na corporação Mormon é aquela coisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou tentar dar um exemplo, porque é um assunto também tão amplo, né? Que às vezes eu não consigo abordar, né? A minha limitação de ideias também, eu não falo muito bem, então talvez eu não consiga colocar as ideias que eu quero aqui, ou pelo menos interessantes. Mas eu fiquei pensando a respeito disso, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo. Eu conheci uma pessoa que era totalmente desonesta nos negócios, né? Fazia falcatruas e tal, e de repente, até por fruto desse tipo de desonestidade, mas lógico, frequentando a igreja, com aquele sorriso amarelo, fingindo que tá tudo um maior santinho, né? Mas na verdade santinho do pau oco e tal. Mas mesmo assim, aí começou a aparecer com carros melhores. Aí fez um negócio lá, apareceu com uma casa legal, bem bonita, e convidava as pessoas. Antes não fazia, né? Mas aí começou a convidar as pessoas para fazer noite familiar, aquela reunião, sabe? Que às vezes fazia nas casas, tá? Uma noite familiar, não sei como é que chamava, quando fazia. E é lógico, depois foi descoberto que a pessoa tinha uma falcatrua, tá? Processos gigantescos, né? Uma lista de processos. E isso é assim mesmo, não tem jeito. A parte da arrogância, ela é imensa nesse caso. Porque a pessoa começou a chegar lá, se ostentar. Não, opa, deixa que eu dou carona pra você. Nunca fazia isso, mas quando o carro ficou melhor, tá? E isso é só um exemplo que é coisas que eu vi. É um em inúmeros. E isso eu posso passar aqui uma noite, né? Ou dia, né? Falando para vocês a respeito de experiências de pessoas que foram assim, arrogantes, né? E soberbos. E isso acontece demais, tá? Desculpa o cachorrinho que vocês estão ouvindo latindo, né? Que tem muito cachorro próximo aqui. Eu sempre falo isso, né?
Às vezes você tá no fone de ouvido, deitado, com o olho fechado, ouvindo, e de repente um cachorro latindo do lado direito no seu fone estéreo. Mas tudo bem, desculpa, tá? Mas isso acontece pra caramba dentro da igreja mórmon. E tem. Agora, aquelas pessoas que nunca conseguem fazer isso são aquelas que às vezes são mais humilhadas por esses que fingem ter mais, porque muitos desses são falcatruas, mas também não quer dizer que quem consegue erguer como membro da igreja financeiramente numa unidade e começa a falar, olha, como aquele parece que agora está tendo dinheiro. Aí as pessoas falam assim, olha, aquele lá está cumprindo os mandamentos do Senhor à risca. Eu vou ser sincero para vocês. A maioria, esmagadora maioria das pessoas que eu conheci na igreja, que são abastados financeiramente, são bem financeiramente, são pessoas totalmente com uma vida depravada, canalha e desonesta. Eu tô falando isso para vocês, está me vindo na cabeça agora a imagem, o rosto dessas pessoas. Tá vendo onde que chega? Aí só fica aquele negócio de arrogância, soberba, né? Não é verdade? E é muita coisa, e tem demais. É uma arrogância que tem dentro da igreja, às vezes é muito. Quando não é por status de cargo, né? Que nem eu vi uma vez, estava tendo uma discussão ali, tá alguém discutindo um assunto, aí de repente um falou assim, que estava na reunião, falou assim, olha, mas eu como presidente da estaca, eu tenho manto para poder fazer essa decisão. Aí todo mundo fica quieto. Às vezes a decisão é errada, besta, na verdade que era para ser decidido, não, mas vamos pela ideia do cara que tá no patamar mais alto. Tá soberba, arrogância, né? E é isso. É um assunto tão complexo que fica difícil a gente tentar falar certinho a respeito, mas é desse jeito que funciona. É assim mesmo, sabia? A gente tenta falar esses assuntos que são às vezes tão delicados. Às vezes realmente eu não consigo explicar da maneira que... Mas tá me vindo à mente diversos momentos agora que eu tá passando aqui por pessoas que foram realmente arrogantes, foram metidos, meio soberba, aquela coisa toda, né? E tem lá dentro da corporação. Não são todos, na verdade a maioria esmagadora também dos humildes, né? São aqueles que não se envolvem nisso. Aqueles que querem ajudar mesmo, limpa a capela e vai feliz. Não quer o mal de ninguém. Tem muita gente assim. E como também tem muita gente arrogante dentro da igreja que pisa em você. A ponto de uma autoridade, né, a nível Brasil, que eu conheci pessoalmente, a ponto de ele sentar um dia numa sala com os pés em cima da mesa, né, na cadeira de uma sala de bispado, com os pés em cima da mesa e falando assim, tenho pai dinheiro. Quem lembra dessa história? Eu contei aqui. Quer que eu refresque a memória rapidinho? Tinha um missionário que era companheiro meu, que estava querendo ir para casa. Meu presidente de missão falou assim, não, vai ter uma autoridade aí. Eu não vou falar o nome dela, tá? Mas é uma autoridade que foi bem grande aí no Brasil, na igreja. E aí falou, tá, então beleza, traz seu companheiro desanimado aí que a gente vai falar para essa autoridade, falar com ele. Pô, uma autoridade falando pode animar ele, né? Aí eu lembro que estávamos na sala, meu companheiro que estava desanimado, querendo ir para casa, meu presidente de missão ao lado, né, perto da porta ali, nós dois sentados, né, como se fosse uma sala de bispado, e no lugar do bispo, né, na cadeira do bispo, sentou aquela autoridade, que eu não vou falar o nome aqui. Ele inclinou a cadeira para trás e colocou os dois pés em cima da mesa, sabe, igual aquele chefe arrogante que a gente vê em filmes. É uma imagem que eu não tenho como esquecer, não vou esquecer essa imagem. E ele olhou para o missionário que estava com problema, falou, agora ele vai pelo menos... Assim, nem liguei muito para a postura, né, dele com os pés ali. Aí falei, mas pelo menos acho que agora ele vai falar alguma coisa que vai animar o meu companheiro ali agora para ele ter vontade de ficar aqui. E ele olha para o meu companheiro desanimado, com os braços cruzados e os pés em cima da mesa, olhou para ele e falou assim, fale aí, Helder, você quer ficar na missão ou não? Ele já estava desanimado, né? E ele respondeu, não, eu quero ir embora para casa, estou desanimado. Eu lembro até hoje, falou desse jeito. Aí a autoridade nível Brasil da igreja que estava lá, com todo o seu manto, ele olhou para o presidente da missão, nosso presidente que estava ao lado em pé, e falou assim, olha, presidente, compre uma passagem, coloque ele no avião de volta para casa
e vamos chamar outro missionário para cá, porque tempo é dinheiro. Uma mistura de sentimentos passaram pela minha cabeça aquele dia. Mas ainda soldadinho, né? A gente vai guardando essas coisas. Se isso não é soberba e arrogância, eu não sei mais o que é. Ou qualquer outro nome que vocês queiram dar para essa atitude. Corporação. Tempo é dinheiro, é isso aí. Confirmado, né? Uma frase que veio para confirmar que isso é uma corporação mesmo, através de um da alta nível Brasil, né? É isso aí. Tá certo, acho que... Não sei se eu consegui passar a mensagem, mas queria falar a respeito disso. Arrogância é uma coisa feia. Seja em qualquer aspecto, qualquer lugar, qualquer forma de se ser arrogante. Tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.